Olá, amigos. Mais histórias para contar. Conversando com meu amigo Ed, de Itapira, ele me fez relembrar um conto de Paulo Coelho. Então, eu vou contar para vocês. Hoje o nosso assunto é animais. Eu sei que muitos gostam. Bem, Paulo Coelho, nesse conto, ele diz assim que um homem, o seu cavalo e o seu cachorro estavam viajando. E na estrada empoeirenta e muito calor, eles vão andando na estrada que vai acendendo. E o cansaço, o calor, a sede estavam tomando conta deles. E que eles não tinham percebido que um raio tinha caído numa árvore que tinha matado os três. E eles continuaram andando. É assim mesmo que acontece. Quando a gente morre, a gente continua o que estava fazendo. É a lei natural da vida. A morte não existe. E eles continuaram a viagem, não perceberam que tinham morrido. E cansados, com sede, eles viram na estrada que eles estavam caminhando um portal muito bonito de mármore, com algumas inscrições muito bonitas em ouro. E um porteiro sentado do lado do portal. E aí ele olha para o portal e vê que tem uma fonte de água muito bonita. E ele fala para o porteiro: eu e meus amigos podemos entrar para beber água, que nós estamos viajando há muitas horas e estamos muito cansados. Aí o homem falou: o senhor pode entrar, mas os teus animais não. Ele falou: por quê? Porque aqui não pode entrar animais. Aqui só entra, se você quiser, entre e beba água, mas os animais não. Nem o cachorro, nem o cavalo. Aí ele para pensar e fala: então tá bom, nós vamos seguir viagem. Porque onde os meus amigos não podem entrar, eu também não entro. E seguiu viagem mais ladeira acima, e andando mais algumas horas, ele se depara com outro portal, muito bonito, e um porteiro ali no portal. Aí ele fala para o porteiro: o senhor tem água aí? Ele falou: tenho. Ele apontou assim e ele viu que tinha numa rocha uma água cristalina jorrando. Ele falou: eu posso beber água? Porque eu estou muito cansado, estou há muitas horas viajando. Então, eu e os meus amigos estamos muito cansados. Podemos entrar e beber água? Lógico, o senhor pode entrar e pode levar o teu cavalo e o teu cachorro para beber água também. Aí ele entrou, bebeu água, se refrescou, o seu cavalo também e seu cachorro. Aí ele se volta para o porteiro e fala: escuta, que lugar é esse? Ele falou: aqui é o céu, meu filho. Ele falou: mas como? Porque num outro portal muito mais bonito que o teu, eles me falaram que lá também era o céu, que podia só eu beber água e os meus amigos não. Ele falou: me fala uma coisa, como é que vocês têm um portal desses aqui tão perto e vocês deixam ele lá? Vai lá, é o inferno, meu filho. Foi então por isso mesmo, se lá é o inferno, por que vocês não fecham aquele portal de vez? Aí ele falou pro homem: eles nos economizam muito tempo, porque muitos chegam até lá,
Os ególatras, os egoístas já ficam por lá, porque eles entram, mas não levam os amigos. É um conto muito simples até, né? Mas de muita reflexão. Porque o que o Mestre Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, tudo aquilo que nós desejamos para nós, nós também devemos desejar para o nosso próximo. Aqueles que nos acompanham na jornada, os nossos amigos, nossos parentes, nossa família e todos aqueles que estão ao nosso lado nessa jornada. Então, o que nós queremos de bom para nós, devemos querer também para aqueles que nos acompanham na jornada. E os animais também fazem parte dessa jornada, viu? Quando eu resolvi fazer esse vídeo, eu não me baseei só nesse conto de Paulo Coelho. Eu vim aqui no Livro dos Espíritos, capítulo 11, que fala dos 3 reinos. Então, todas as respostas que vocês quiserem está aqui, no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, falando sobre animais, sobre minerais, sobre vegetais. É complicadinho? É, mas tem muitos livros, viu? Não tem só as obras básicas do Espiritismo para estudar, não. Existem muitos livros que falam sobre a vida dos animais após a morte. Porque o conto de Paulo Coelho fala dos animais que acompanhavam o viajante com ele, que eram os seus amigos animais, o seu cavalo e o seu cachorro, não é? Teve um livro que eu li sobre animais, é um livro doutrinário, tá? É um livro espírita. E ele conta uma história. Ele tinha um cavalo muito velhinho, que não conseguia mais andar sozinho, estava sempre meio capenga. E eles resolveram pegar e colocar uma cordinha no pescoço dele e no pescoço de um cavalo jovem. Aí eles perceberam que esse cavalo mais velho continuava forte e sadio e resolveram observar. Aí eles observaram, os dois caminhavam juntos pelo pasto, andavam um pouco para lá, um pouco para cá, e na hora de se alimentar, iam os dois para o estábulo. Chegando no estábulo, o cavalo mais jovem mastigava o feno bem mastigadinho e colocava do lado para o cavalo mais velho comer. Isso foi uma observação de veterinários, viu? Para saber como é que funciona essa coisa de animais uns ajudarem os outros. E existem muito mais histórias. Eu me lembro dessa agora. É óbvio que eu sei outras. Mas como eu sempre conto histórias pessoais, é lógico que eu vou contar também agora. Eu tinha um filho e o marido comigo. E o sócio dele no portão, nós estávamos conversando. De repente, do nada, um cachorro muito grande, mas muito grande mesmo, um pastor, se chegou no portão. E nós ali conversando, meu marido morrendo de medo, deu uns passos para trás. O meu filho se agarrou na minha perna e eu fiquei só olhando para o cachorro. E ele parado na frente do portão. O portão estava aberto. Acho que se o Carlos Tondelli assistir esse vídeo, ele vai lembrar deste momento. Aí eu falei, espera um pouquinho. Eu corri na área de serviço, peguei uma bacia, coloquei água e trouxe. E coloquei no chão, perto de mim. O cachorro não teve dúvida. Ele entrou na minha casa, no meu quintal, e veio beber água. Do meu lado ali, que eu tinha colocado a água. Ele bebeu água, tudo, e fez menção de sair do lugar. Aí eu passei a mão na cabeça dele.
Meu marido, você é louca, você não sabe que cachorro é esse, o que você está fazendo? Ele está com sede, só isso. Bem, resumo da ópera. Esse cachorro ficou no meu quintal, ele não quis ir embora. Você podia abrir o portão a hora que você quisesse, ele não saía. Uma vez até ele fugiu, mas nós encontramos ele, porque ele era muito diferente. Ele era um pastor preto imenso. Eu chamava ele de Duque, porque ele tinha um porte mesmo muito bonito. Além dele ser enorme, ele era grande demais. Ele me lembrava lobos. E tem uma história sobre lobos que eu vou falar agora, antes de acabar de contar a minha história sobre o Duque. Vejam bem, eu vi isso na internet. Quando os lobos resolvem mudar de uma região para outra, eles fazem uma caminhada juntos. O lobo mais velho vai na frente. Logo atrás dele, outros velhos e doentes. Aí começa a matilha. Os 5 mais fortes lobos da matilha ficam na frente, seguindo o ritmo dos mais velhos. E toda a matilha seguindo esses primeiros. Quando termina todinha a matilha, no final, afastado alguns metros, está o lobo alfa, aquele que comanda todinha a matilha. Por que ele fica para trás? Para observar que todos da matilha estão bem. E ele vai seguindo atrás e vendo se nenhum cai, nenhum se machuca, nenhum sai do lugar, para sair do caminho certo. E por que os velhos vão na frente? Porque eles conhecem o caminho. Porque eles já trilharam aqueles caminhos das montanhas e eles sabem o melhor caminho para chegar até na outra região que eles querem ficar. Porque vão mudando as estações e eles têm que sair do lugar para outro. Parênteses fechado. Parei de falar dos lobos, eu vou continuar falando do Duque. O Duque ficou comigo. E do nada apareceu um outro cachorro, pastor preto, na minha vida. Eu dei o nome dele de Igor. Nessa época, nós estávamos mudando para nossa casa. Nós morávamos de aluguel, nessa casa que os dois entraram nas nossas vidas. Aí nós mudamos para nossa casa. Tinha um quintal enorme, que nós gramamos, plantamos árvores. E eles ficavam soltos nesse quintal muito grande. E nessa época eu tive a minha Sheila, que é a minha segunda filha. O meu primeiro filho já existia, o Carlos Henrique. Aí eu tive a Sheila. E nessa época de pandemia, até vocês vão se identificar com o que eu vou contar agora. Com 3 meses de idade, que minha filha tinha, eu levei ela para a escolinha, berçário de bebês. Na época em Londrina chamava-se Hotel de Bebês. E ela ficava lá. Só que em julho, nas férias, era fechado, porque os empregados tudo tinham férias, né? Aí, mas eu não tinha férias no banco, eu ia trabalhar. E eu pedi para minha empregada, falei para ela, você fica com a Sheilinha para mim, na hora do almoço eu amamento ela. Mas cuida dela para mim até eu chegar. E fui trabalhar tranquila. Eu morava numa esquina. E eu cheguei de carro, entrei pelos fundos que dava para outra rua, entrei na garagem. Quando eu saio do carro, que eu olho, o Duque, que era o grande, o enorme. O Igor também era grande, mas o Duque era muito maior. Ele parou na minha frente. Ele estava andando, eu percebi que ele estava andando na garagem. Aí ele parou na minha frente. E eu falei, meu Deus, esse cachorro nunca se postou na minha frente desse jeito. Que ele se postou de uma maneira tipo assim, fica aí. Aí eu parei. É óbvio que eu sempre respeitei os meus animais. Eu tive cachorros desde os 5 anos de idade.
E neste momento que eu estava parada, a minha empregada sai na porta da cozinha e fala: Célia, fica quietinha onde você tá. Falei: não, eu tô quieta, porque o Duque tá aqui andando pra lá e pra cá e não deixou passar. É, mas ele não vai deixar a senhora passar mesmo. Porque olha aqui o que aconteceu. Eu olhei assim, tava o Igor deitado, bem na frente da porta da cozinha. Aí eu falei: tá vendo? Eu falei: então levanta a cabeça e olha direito. Aí eu levantei a cabeça e fui olhar. A Sheila tinha engatinhado até a porta da cozinha e o Igor estava deitado na porta. O que ela fez? Ela foi engatinhando até a barriga dele, deitou a cabecinha e dormiu. O que o Duque ficou fazendo? Ele andava para lá e para cá. Ele não deixava nem a empregada mexer na Sheila e nem eu, que era a mãe também, e dona dele, né? Na verdade, ele era meu dono, né? Porque os cachorros não é você que adota, é eles que adotam você. Isso a vida me mostrou, tendo muitos cachorros na minha vida, viu? Aí eu fiquei parada, eu não sabia o que fazer. Falei: bem, eu não posso me mover mesmo, porque ele não vai deixar. Porque cada vez que eu tentava dar um passo, ele levantava o cabeção dele. Agora, vocês imaginem que quando o Duque vinha brincar comigo e ele colocava as duas patas nos meus ombros, a cabeça dele era maior que eu. E eu tenho 1,61 m, não sou tão baixinha não, viu? Então ele era imenso. Ele realmente impunha respeito pelo tamanho dele. Então, cada vez que eu tentava, ele levantava a cabeça na minha frente, tipo assim: fica aí. E eu ficava quieta. Aí, de repente, a Sheilinha acordou, que estava dormindo na barriga do Igor. Do jeito que ela levantou a cabecinha e saiu engatinhando para dentro da cozinha, o Igor levantou e já foi pro quintal. Nisso, o Duque, que estava andando para lá e para cá, também foi pro quintal e deixaram eu passar. O que aconteceu? Vocês vejam bem, eu sou apaixonada por pastores. O Igor estava com a Sheilinha cuidando dela, dormindo. O que o Duque fez? Ele ficou andando para lá e para cá, para que nada atrapalhasse o sono da Sheilinha. Nem eu mesma, que era a mãe, e ele sabia disso. E era interessante, às vezes, a Sheilinha tinha o soninho da tarde e eu colocava ela na rede, que ficava nessa área de serviço. Quando eu colocava ela para ressonar o soninho dela na rede, o Duque e o Igor deitavam embaixo da rede. Tipo assim, se ela cair, a gente segura ela. Grandes amigos mesmo, que eu perdi. Eu vou falar para vocês uma outra história, mais recente. Isso daí, a Sheilinha tinha meses. Hoje ela tem 40 anos. Então é uma história antiga. Mas eu tenho uma mais recente, de pouco mais de 10 anos, para contar para vocês. Nós sempre fizemos todas as coisas juntas, eu e meus filhos. E um belo dia, bem, eu já tinha um poodle standard em casa. Eu falo standard porque ele não é aquele pequenininho que você tem até medo de pegar. Eu não gosto de cachorro pequeno, eu tenho medo de pegar e quebrar ele. Eu gosto de cachorro grande, que eu aperto, abraço e eles ficam lambendo a cara da gente sem problemas. E você sabe que não vai machucar, eles são muito fortes. Mas eu tinha um poodle, ele era grandinho, viu? Não tão grande, óbvio, como os pastores, porque os pastores são imensos. Então eu tinha um poodle, muito inteligente, o Brad. Aí um belo dia, minhas filhas chegam em casa com um pacotinho de pelo branco. A Sheila abraçada com ele e atrás dela o namorado, o outro namorado da Karina e a Karina. Gente, quando eu olho, era um pastor branco. Eu tinha tido pretos, né? O Duque e o Igor. Depois eu tive o Liu, que era um pastor normal, pastor alemão. Era um pastor branco, gente. Eu fiquei encantada, apaixonada.
Aí a minha filha falou, mãe, mas não saiu barato não, viu? E realmente esse cachorro na época era muito caro. Há mais de 10 anos, viu? Ela falou, ó, eu pago 300, a Karina falou, né? A Sheila 300 e a senhora 300. Ela falou, tudo bem, mãe? Eu falei, tudo bem, fechado. E realmente na época era muito caro um pastor branco. Apaixonante ter um pastor branco, meu Deus. Que coisa mais linda ver eles crescendo, aprendendo. E eu ainda tive a oportunidade de contratar um soldado da Polícia Militar que era adestrador de cães na Polícia Militar de Campinas, o Gilberto. Um dia eu encontrei o carro do canil no caminho e eu peguei, fiz sinal de luz, buzinei e eles pararam assustados, né? Por que eu tinha buzinado e falei, gente, calma, não é nada disso, é que eu vi canil. E eu tenho um pastor branco que está na idade de ser adestrado. Então eu quero saber se eu posso levar para vocês ou se algum de vocês podem pegar ele para adestrar. Aí o chefão deles falou, ó, nós não fazemos isso. Os nossos cães nascem nos nossos canis. E eles são adestrados lá especificamente para o trabalho que eles vão fazer. Mas eu vou arrumar para a senhora um companheiro nosso que é adestrador e vou te encaminhar onde a senhora mora. Aí passei o endereço direitinho e um belo dia o Gilberto foi na minha casa e começou a adestrar o Duque. O Duque não, já estou eu fazendo confusão. O Astor, que o nome quem deu fui eu. Eu lembrei da família Jetson, né, que foi os desenhos que eu assistia com meu filho. Então foi o Astor. Aí ele veio para adestrar o Astor. Gente, era divino. Tudo o que o adestrador ensinava, ele aprendia com a maior facilidade. O adestrador falou que o único trabalho que ele tinha é quando ele tinha que atravessar a ponte do riozinho que tinha do meu bairro para o outro bairro. Por isso que ele empacava e não atravessava a ponte. Ele falou assim, esse teu cachorro é muito mimado. Eu tenho que pegar ele no colo para atravessar a ponte. Porque o outro lado da ponte tinha um lugar muito gostoso de caminhar. E quando ele ia adestrar, ensinar o Astor na pracinha perto da minha casa, todas as crianças do bairro iam lá só para assistir. Era a maior festa. Muito bem, o Astor ficou adulto. Aí um belo dia a mamãe chegou para mim e falou, Celinha, lá no condomínio onde eu moro apareceu um cachorro igualzinho o teu. Só que é uma fêmea. E ninguém quis ela, mas a mulher que mora lá na frente do condomínio colocou ela na garagem. Está lá para ela, para quem quiser pegar, porque ela está doando, ela não quer a cachorra. Porque ela já tem 2 lá, ela não quer. Falei, mãe, igualzinha o Astor? Ela falou, é, minha filha, igualzinha. Aí eu pensei, meu Deus, a mamãe deve estar ficando louca. Igual o Astor não deve ter cachorro perdido por aí. Ninguém perde um cachorro desse. Aí a mamãe falou, não, Celinha, pode ir, é igualzinho. Aí eu peguei o carro e vim com a mamãe até a casa dessa senhora que mora em frente do condomínio. Esse condomínio que até hoje eu moro nesse condomínio. Que é o condomínio que meus pais moravam. Aí eu cheguei lá, a mulher falou, tá aqui. A hora que ela me mostrou a cachorra, eu já tive o nome na hora para ela, Luna. Eu fiquei tão feliz de ver que eu me emocionei. Aí eu fui até lá, ela estava numa correntinha, meio vagabunda, né? E a mulher falou, pode levar a corrente. Aí eu peguei ela pela corrente, levei até o carro. Coloquei ela no carro. Falei, mamãe, agora tem uma coisa. Eu vou ter que chegar em casa e ver se o Astor e se o Brad aceitam ela. Porque os dois são machos, né? Tanto o Poodle quanto o pastor. Ela falou, não, minha filha, vamos lá. E nós levamos ela para casa. Eu tirei ela do carro, puxando pela cordinha lá, pela correntinha que a mulher tinha colocado, e abri a minha garagem e coloquei ela lá dentro, que estavam os dois. Do jeito que ela viu os dois, ela deitou no chão. E os dois deram umas cheiradas nela e ficaram quietinhos.
Falei, ó, mãe, ela vai ficar assim aqui em casa porque os dois aceitaram ela. No dia seguinte, falei, bem, os dois estão vacinados, tomaram todos os remédios, estão todos tratados, né, bonitinho. Então eu vou levar ela no veterinário. E também já vou pedir para ele divulgar através do site dele que tem uma cachorra, né? Pastora comigo, branca. Porque eu falei, nossa, quem perdeu essa cachorra deve estar desesperado atrás. Porque se eu perdesse o meu, nossa, eu ia virar a cidade de perna pro ar até achar o meu cachorro. Porque é muito importante para mim os meus animais. Eu gosto muito. Aí eu levei pro veterinário. Chegando lá, o doutor Fábio, que era o veterinário que morava no Parque Industrial, aqui em Campinas, me recebeu, levou a cachorra para dentro do consultório e eu fiquei na salinha de espera. Aí o doutor Fábio, daí um tempinho, me chamou, falou, Célia, vem cá. Você falou que achou essa cachorra, eu expliquei para ele como que ela tinha entrado na minha vida. Falei, olha, doutor Fábio, eu estou com ela na minha casa. Então o senhor pode divulgar no teu site que se alguém perdeu, pode procurar na minha casa. Porque eu fiquei imaginando, quem perde um cachorro desse deve estar sofrendo muito. Aí ele pegou, falou, fica sentada. Aí ele me fez sentar numa cadeira, falou, fica olhando. Aí ele foi para um canto do consultório e bateu palma bem forte. Não assim como a minha, que a minha é fraquinha, mas bem forte, porque a mão de homem é mais forte, né? Aí ele bateu palma assim. Ele falou, você tá olhando? Eu falei para ele, olhando o quê? Fica olhando para ela. Aí ele mudou de posição e bateu palma de novo. Você tá olhando para ela? Eu falei, tô. Ela se mexeu? Eu falei, não. Então, eu fiz o exame dela. Essa cachorra é surda. Ela teve algum problema, alguma otite muito forte que não foi tratada corretamente e ela é totalmente surda. Falei, tudo bem, doutor Fábio, ela já está na minha casa. Então, se alguém procurar, o senhor sabe que está comigo. Divulga aí, pode tirar fotografia e divulgar. Ele falou, não sei não, sério, mas eu acho que ninguém vai procurar essa cachorra não, viu? Eu acho que eles soltaram ela porque, por ela ser surda, realmente eles acharam difícil cuidar dela. Falei, não, mas ela vai ficar na minha casa. E levei ela de volta para casa. Ela tomou as vacinas, já levei os remédios para ela tomar, para vermes e tudo mais, né? Tomou todas as injeções que tinha que tomar. E era a coisa mais interessante. Quando eu saía de casa e chegava, que eu abria o portão, estava ela deitada lá, aquele corpo enorme, porque ela era enorme, ela era maior que o Astor. Era enorme ela, então estava aquele corpão branco, peludo, bem no meio do caminho. Eu tinha que pular ela para eu entrar no meu quintal, na minha casa. E os dois, cadê os dois? Eles estavam na garagem lá embaixo, dormindo. Quando eles ouviam o portão, eles saíam correndo, saíam pelo quintal de baixo e vinham para cima. Mas nisso já tinha entrado dentro de casa. Então eles faziam um revezamento. Eu percebia que aí ela descia para beber água, comer, dormir. Aí os dois ficavam na frente. E eu percebia esse revezamento que eles faziam. Era muito interessante. Um belo dia, a minha cachorra ficou prenha. Então ela estava esperando os bebezinhos do Astor, né, e dela. E o meu quarto era logo o primeiro quando eu entrava em casa. Um belo dia eu estava dormindo já, aí eu acordei com um barulhinho muito fininho, muito pequenininho, mas eu não sei por que eu acordei. Eu tenho uma audição muito boa, mas eu acordei. Era muito baixinho. Aí eu corri no quarto das minhas filhas e falei, Sheila, Karina, eu não sei não, mas eu acho que tá nascendo os cachorrinhos da Luna. Aí a Karina, com o celular, foi correndo até lá fora
porque eu tinha deixado o jornal, uma casinha de madeira, tudo bonitinha lá para ela ficar separada dos dois machos, né? Porque ela estava realmente grávida, bandidinha. Então tinha que ter cuidados com ela. Aí a Karina, com o celular, ficou iluminando o parto dos bebezinhos nascendo. Gente, era a coisa mais linda. Vocês já viram essas propagandas da Coca-Cola? Esses ursinhos branquinhos? Então, eles eram assim, branquinhos. Só que quando nascem são muito pequenininhos, mesmo sendo de pastor. É um palmo de cachorro. Muito miudinhos. O meu carro estava ali na garagem, então no dia seguinte eu fui trabalhar. Eu tinha o costume, primeiro eu tirava o carro, depois eu vinha trancar o portão. Não era portão elétrico ainda. Eletrônico, né? Não era. Então eu abri o portão, tirei o carro e voltei, que eu ia trancar o portão. A hora que eu fui para trancar o portão, eu vi que onde ela estava nos jornais que eu tinha colocado, para ela ficar com os bebês, que tinha um pequenininho longe dela chorando. Aí eu abri o portão e entrei. E ele estava mesmo se arrastando. Ele já estava longe dela já, uns 5, 6 palmos, e chorando. Eu peguei esse bebezinho e levei até as tetas dela para o bebê mamar. Aí eu levei lá para o bebezinho mamar. Ela estava de cabeça baixa. Ela estava com a cabeça baixada, porque os outros estavam mamando, né, nela. A hora que eu coloquei o bebezinho para mamar nela, ela levantou a cabeça bem alto e olhou para mim. 2 lágrimas desciam dos olhos dela. E o olhar dela para mim era assim, tipo, muito obrigada. Eu conseguia entender o olhar dos meus cachorros, mas naquele momento a emoção foi muito grande. Pensa numa emoção. Era como se ela estivesse falando dentro do meu cérebro comigo. E as lágrimas dela descendo assim, viu? Porque ela não escutava mesmo os bebês. Tanto é que depois que os bebezinhos começaram a crescer, eu peguei a parte de baixo da casa, que era um porão, que tinha ligação com a casa, eu forrei tudo de jornal e coloquei ela com os bebezinhos lá. E eu tinha que acordar muito cedo, mais cedo que o normal, porque normalmente eu acordava 5h30, 6 horas. 5h30, 6 horas eu estava acordada. Mas o que eu fazia? Eu deixava a água para ferver no fogão e descia para o porão, ia lá, para arrancar todos os jornais que os bebezinhos tinham feito cocô, xixi, e colocar dentro de um saco, de um sanito. Porque se eu demorasse para chegar lá, ela limpava tudo. Você não encontrava um cocôzinho, um xixizinho dos cachorros em lugar nenhum. Então eu tinha que ser muito rápida. Porque senão ela fazia essa limpeza, viu? É fantástico ter cachorros. Fantástico. A coisa mais linda da minha vida. Eu tive muitos cachorros. Eu lembro o nome de todos. O primeiro, quando eu tinha 5 anos, era um cachorro adulto. Hoje tem um nome aí, não sei o que lá, alemão. Minha filha tem um pequenininho. A minha cunhada também tem um pequenininho. Eles são uma gracinha, uma bolinha de pelo. Só que o meu não era esse mini, o meu era esse Lulu grande. Aí eles falam Lulu não sei das quantas. Era um Lulu bem grande, cor de caramelo. E eles iam mudar de Londrina porque eles estavam com problemas na justiça. Que o filho era um locutor de rádio e assumidamente comunista. Então, é aquilo que eu falo, eu nunca tive problemas nenhum com ditadura, com nada. Por quê? Porque nós não tínhamos problema nenhum quando eu passei por isso. Mas naquela época, quando eu tinha 5 anos, o negócio era mais difícil, viu? Eles tiveram que sair às pressas de Londrina e não tinham onde deixar o cachorro. E a mamãe falou, pode deixar aqui, porque eu tenho as crianças, eles vão gostar. Ele era o companheiro meu e do meu irmão de todas as nossas brincadeiras.
Era o Nick, nós não mudamos o nome dele, era Nick. Eles eram uma família de russos. E o Nick foi nosso companheiro por muitos anos. Tanto é que depois eu tive um vira-lata, muito mais tarde, e eu coloquei o nome de Nick também. E depois do Nick eu tive o Lorde, tive o Igor, o Duque, o Liu, o Ted, o Brad. Bem, tá aí, são todos esses. Eu lembro de todos. Eu tenho uma lembrança deles muito querida, que foram meus companheiros, foram meus amigos de verdade. Me trouxeram muita alegria. E tem um pormenor, cachorro meu nunca entrou dentro da minha casa, porque eu morava em casa, então o lugar deles era no quintal. Lá era o espaço deles. Uma vez eu estava entrando na minha casa e esqueci a porta da sala aberta. E fui tomar banho, que eu ia tomar banho para ir para trabalhar. Tomei banho sossegada. A hora que eu saio do meu banheiro, que eu entro com o nariz dentro do meu quarto, tá aquele monstro em cima da minha cama branco, todo peludo. O Astor bandido viu que eu deixei a porta aberta e entrou no meu quarto, tranquilo. Gente, era do tamanho da minha cama. Era imenso, enorme. Mas eu olhei para ele. Eu só olhei. Ele saiu rapidinho de cima da minha cama e já foi. Estava aberta a porta, foi embora. E era interessante, com a Luna, que era surda, quando eu queria tirar o carro e estavam os três ali, eu abria o portãozinho lateral e só esticava o braço. Do jeito que eu esticava o braço, os três corriam que nem os loucos lá para baixo. Eles já sabiam que eu ia tirar o carro. Às vezes eu esquecia o portão trancado dali, pois eles ficavam até eu voltar. Porque quando eu tirava o carro, eu voltava e abria o portãozinho para eles ficarem na frente da casa. Gente, não entrava viva alma na minha casa. Porque eles realmente impunham respeito, viu? Vocês sabem, eu ia contar uma outra coisa deles aqui. Era na hora da comida. É interessante, existe uma hierarquia nos animais. Eu vi isso ao vivo e a cores. O Brad era o mais velho, o Poodle. Era pequeno perante o Astor e a Luna, que eram pastores enormes. Aí eles tinham até cada um tinha a sua vasilhinha de comida. Mas quando eu colocava na primeira, que eu colocava a ração e colocava a água, o Astor e a Luna ficavam em pé parados. O Brad vinha correndo, já comia, já bebia água. Aí depois que o Brad comia, que ele era mais velho, né? Apesar de pequeno, era metade dos pastores. Aí os dois iam comer. Mas eu colocava depois separadinho para eles. Mas às vezes eu fazia de propósito. Eu pegava uma vasilha grande e colocava a ração numa vasilha grande. O Brad ia comer e os dois ficavam parados, em pé, olhando ele comer. Não comiam. Só depois que o Brad comia é que eles iam comer. Os animais nos ensinam muitas coisas. Muitas mesmo. Eu nunca tive gaiola na minha casa, porque eu nunca gostei de animais presos. Por isso que eu não tenho aqui no meu apartamento nenhum animal. Porque eu acho um absurdo deixar um bichinho trancado num apartamento tão pequeno. Porque sempre eu tive meus animais em casa. E pássaros eu sempre adorei, mas eu nunca tive nenhuma gaiola em casa. Eu tinha uma sacada na minha casa, que eu tinha o costume, eu tomava café e ia para essa sacada. Aí eu jogava alpiste às vezes quirera, era o que tinha em casa. Sempre tinha alpiste ou quirera, eu pegava e jogava no parapeito da sacada. E sentava, ficava observando. Aquilo coalhava de pássaros em cima do parapeito, mas coalhava de todos os tamanhos e cores, porque eu tinha uma jabuticabeira e ali eles moravam. Mas a hora que eu colocava comida no parapeito, todos eles vinham. Eles tinham os ninhos deles, tudo lá.
na Jabuticabeira. E eu ficava lá observando eles muito tempo. Era uma gracinha. Todos eles comiam, depois iam embora, tranquilos. Então, os animais nos ensinam muito. A gente aprende muito com os nossos irmãos animais. Só que não me venham falar besteira. Que nem metempsicose não existe. É só estudar, viu? Não existe metempsicose. Às vezes, algumas pessoas que não entendem desse assunto falam assim: quando eu viver novamente, eu quero ser um cachorro de madame. Quando eu viver novamente, aí eu quero ser um pássaro, não sei o quê. Eu fico quieta, porque onde a ignorância fala, a gente só escuta. Não abre a boca, não. Porque é difícil fazer entender. Porque como que eu vou fazer uma pessoa entender sobre a alma dos animais que eu estudo durante toda a minha vida? Ou seja, mais de 60 anos estudando. Toda a vida estudei, toda a vida gostei de estudar. Então, eu não vou passar os meus conhecimentos numa situação pequena, num comentário. Mas, por favor, estudem, meus amigos. Nem metempsicose não existe. A evolução é sempre para frente, nunca para trás, jamais para trás. Não existe evolução para baixo, é só para cima. É uma escada que nós vamos evoluindo degrau a degrau, aprendendo degrau a degrau. Os animais são nossos amigos queridos. O Chico Xavier, uma vez, ele tinha uma cachorrinha que era menina. E a menina morreu. Uns tempos depois, o pessoal, muito chateado que ele estava sem a cachorrinha dele, deram um cachorrinho para ele. Aí, do jeito que ele pegou o cachorrinho, ele já veio lamber o rosto do Chico e lamber a mão do Chico. Aí, os amigos: Ô Chico, deve ser a menina que voltou para você. Aí o Chico, muito tranquilamente, falou: não, meus irmãos, não é. A menina está aqui sim no ambiente, mas esse aqui é outro animal. Ela simplesmente está ensinando a esse cachorrinho aqui que vocês me deram a fazer em mim os carinhos que ela fazia e que sabia que eu gostava. Gente, tem muita história sobre animais lindas, lindas mesmo. Digno de ler e estudar os livros que falam sobre os animais. Vale a pena, viu? Eu espero que tenha incentivado de alguma forma a vocês, meus amigos, a estudarem mais sobre os animais, sobre a vida deles na Terra e após a morte, porque existe sim. Alguns poucos animais são conservados na espiritualidade para ajudar na limpeza energética do planeta e de nós mesmos. Porque eles limpam as energias ruins das nossas vidas. Mas vamos estudar, né? Falar num assunto assim superficialmente só para que vocês se sintam animados a estudar. É aquilo que eu falei, eu não vou conseguir ensinar a vocês tudo o que eu aprendi nessas décadas de estudo. É muita coisa. E eu aprendi isso numa terapia. Eu fiz terapia, sim. Principalmente no banco que eu trabalhei. Uma vez eles nos reuniram, vai outra historinha aqui para vocês, bem curta, viu? Para a gente encerrar. Nós estávamos fazendo uma dinâmica de grupo com 2 psicólogas. Aí foi muito interessante. Elas pegaram e colocaram uma música bem alta, uma música gostosa, clássica, mas bem alta. A hora que nós entramos todos e sentamos. Aí elas falaram assim: vocês desligaram a música, vocês estão vendo essa folha de papel aí na frente? Então, tem papel e caneta. Escrevam aí
o que vocês estão planejando para o próximo ano. Por um ano, os próximos 12 meses. O que vocês estão planejando. Tudo que vocês estiverem planejando. E colocar a música de novo. E nós escrevendo. Aí elas desligaram a música e uma delas falou: agora vocês vão pegar o outro lado, dividir em duas partes. Na parte de cima, vocês vão escrever tudo que vocês querem fazer, de planos que querem realizar, planos para esse mês. E colocar a música. E nós escrevemos. Aí desligaram a música novamente. Aí uma delas, bem dramática, chegou na frente de todos nós e falou assim: olha, agora vocês vão imaginar. Puseram uma música bem baixinha lá, bem gostosa. Agora vocês vão imaginar que antes de vir para cá hoje, pela manhã vocês foram no médico. E o médico falou para vocês: vocês só têm um dia de vida. E acabou, não vai ter vida mais. Teu corpo não vai viver mais que um dia. Aí ela falou assim: agora vocês peguem o papel na segunda parte aí. E escrevam o que vocês vão fazer de hoje para amanhã. Que vocês só têm 24 horas de vida. E tiraram toda a música e nós ficamos em silêncio total, escrevendo o que íamos fazer em um dia. Aí depois nós tivemos que ler. A hora que chegou a minha vez, ela falou: Célia, leia o que você escreveu. O que você faria num dia? E eu lembro bem o que eu escrevi. Eu escrevi assim: tentaria passar todos os meus conhecimentos aos meus filhos neste dia, para que eles possam ser pessoas fortes no futuro. Aí ela deu uma gargalhada bem grande e falou: Célia, você tá louca, né? Não se consegue fazer isso num dia. Isso esquece, viu, minha amiga? Você não vai conseguir. Em um dia, você não vai conseguir. Então é isso, meus amigos. Eu não vou conseguir, num vídeo, em alguns vídeos, passar tudo aquilo que eu aprendi para vocês, que eu aprendi há décadas de vida. Mas eu espero que a cada vídeo que vocês assistem meu, vocês se sintam estimulados a estudar, a aprender mais. Porque de nós podem levar tudo nessa vida. Tudo que você tiver, tua roupa, tuas joias, tudo que você tiver, eles podem levar. Os meus quadros lindos podem levar todos. Só que aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tenho de conhecimento é só meu. Eu até passo um pouquinho de cada vez para as pessoas que eu amo. Mas esse é só meu. Esse eu vou levar. Eu vou embora e vou levar. Por isso que esses vídeos aqui, para mim, são muito importantes. Eu estou passando, não só aos amigos, mas aos familiares, aqueles que me amam, um pouquinho de tudo aquilo que eu aprendi. Então, a cada vídeo, a minha intenção é essa. Passar um pouquinho de cada coisa que eu aprendi. E não se esqueçam, se gostaram deste vídeo e de outros vídeos que eu fiz, que eu já te fiz 17, né? Vocês têm uma mãozinha aí do lado, logo embaixo do vídeo, assim de positivo. É o like do YouTube. Se vocês apertarem essa mãozinha aí, o YouTube distribui um pouco mais esse meu vídeo. Não fica restrito só a quem está inscrito. Mas se vocês gostam dos meus vídeos, se inscrevam. Porque aí quando eu faço o vídeo, vocês logo vão ter a notícia que tem vídeo novo meu no canal. Porque normalmente eu faço 1 ou 2 por semana. Um grande abraço a todos. E não se esqueçam, vai ter mais história essa semana.